Vejo um polegar positivo. Estamos no ar. Começa agora o episódio 57 do Clube da Exame Invest com o retorno triunfal de Bruno Lima. Seja bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest, Bruninho. Um cara hiperbólico, né? Que bom te ver, cara. Faz tempo, hein? O bom filho a casa torna. Muito bom te ver num episódio que está marcando o... Peraí, Siri. Segura um pouco. Um episódio que está marcando o início de um novo trimestre. Sempre no início de um novo trimestre, trazemos gestores de peso. Gestores para nos abrir os olhos para o trimestre que se inicia. Numa semana onde o governo brasileiro comemora 100 dias, celebra 100 dias, numa semana onde iniciamos os reports de resultados das principais empresas do mundo, começando com bancos americanos, vindo de um mês cujo setor tomou uma chacoalhada por lá. Como que isso muda o cenário? Quais os principais riscos que estão na mesa à frente nesse segundo trimestre? Um trimestre que reserva um mês peculiar, maio, que do inglês vem sell in May and go away. E do inglês eu anuncio o gestor que está aqui presente, CIO da WHG, Andrew Ryder. Welcome to the show. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Carioca Andrew Ryder, seja muito bem-vindo à mesa 57, o episódio 57 do Clube da Exame Invest. Acertei, 57. Já teve episódio que, enfim, o número no ar foi outro, no card, enfim. Mas dessa vez eu fiz o dever de casa, episódio 57 começando agora, Andrew Ryder, CIO da WHG. A gente começa com quebra-gelo aqui, Andrew. Que, aliás, estou curioso para saber o carioca Andrew Ryder, o que você faz no clube. Só que tem uma curiosidade que precede tudo. Como um carioca chamado Andrew Ryder, explica um pouco pra gente aí a árvore aí. Meu pai é americano, mãe brasileira, nasci no Rio, mas time sou de futebol, americano e brasileiro, Flamengo, claro. Numa semana ruim, né, pra esse tipo de conversa. Péssima, né? Mas faz parte, Vamos clube democrático. Aqui hoje. Vamos mudar o assunto neste momento. Entre o nosso quebra-gelo clássico, não conseguimos começar sem ele. Saber o que o gestor faz no seu tempo livre, cara, para desestressar de mercado. O que você costuma fazer no seu tempo livre e o que você faz no clube? Eu faço, vocês estavam me zoando aqui antes de começar, né? Cricket ou futebol americano e tal, mas não é tão distante. Lacrosse, é não? Squash. Aqui, ó. Já tem que rolar um desafio, cara. Momento emocionante. Beleza. Campeão aqui do... Squash, cara, é o segundo... Pior que não é o primeiro, é o segundo. Pedro Quaresma, PQ, um grande abraço. Legal. Da Asset, já veio aqui, registrou Squash, mas sempre muito bom esse esporte sofrido, esse esporte desconhecido. Squash ter agora um segundo registro no Clube da Exame Invest. Andrew Ryder registrado como Squash. O que é o seu nível, mais ou menos, Andy? Só para eu ver se a gente combina eu jogo tênis desde pequeno, mas não sou, no nível não é tão alto assim, não. Mas é mais no clube para tirar o estresse, jogar, divertir. Eu gosto de qualquer esporte de raquete, tô dentro. Muito bom. Tênis, eu confesso que eu tô começando. Tênis é o esporte mais popular aqui. Sabe? Futebol teve até agora. Felipe Miranda, da Empíricos, que deixou o futebol aqui, se não me engano. Talvez possa ter um outro, me perdoe se eu estiver esquecendo. Não. Mas tênis, assim, cara. Então no episódio 57, 20 aqui já falaram tênis. Ou é o primeiro ou é o segundo esporte. 20 aqui. Eu tô começando no tênis, mas meu primeiro esporte com raquete foi o squash e gostei bastante. Sigo tentando aí acertar a bolinha, mas quando acertar deve ser legal o jogo. Tô brincando. Andrew, a gente tentou fazer um preâmbulo aqui desse início de segundo tri, né? Mas sem antes passar um pouco para você explicar o projeto da WHG. Principalmente assim, a gente gosta de perguntar como é que você foi parar no mercado financeiro. Pai americano, mãe brasileira, nasceu no Rio. Já veio alguém de mercado, né? Conta pra gente como que você vai parar no mercado financeiro e o projeto da WHG. Eu tava falando, a gente fecha o primeiro tri, WHG, que o Andrew vai falar aqui melhor, mas já fechando com fundo de Global Long Bias com um retorno de 21% acumulado nesse ano. Bruno Lima, 21%. Num mês aí, que a gente está caminhando, o fundo já passa da marca de 1 bi. Completa agora em abril, se não me engano, 2 anos já de track record, com retorno nesses 2 anos de track record de 45%.
give or take, mais ou menos 45%, mais de 200% do CDI. Eu estava conversando com o Andrew antes, assim, né? Nessa indústria é muito sensível esse início de projeto, performance é um must, vamos dizer assim, e começaram com um baita pé direito. É com esse kickoff que a gente vai discutir as visões de vocês, mas muito interessante. Fica aqui o nosso parabéns, o nosso reconhecimento. Mas explica pra gente como é que você para na WHG e esse projeto aí que tá fazendo 2 anos e pouco da WHG. Desde o começo, mercado financeiro. Como é que você foi parar? Assim, veio da família? Meu pai trabalhava no Chase lá atrás, então ele... Né, eu acho que também começou mais o... Né, eu acho que é coisa americana, né? Meu avô me dava de aniversário um dinheirinho todo ano na minha conta, para aquela conta para pagar a faculdade, que você ia tradando no mercado. E aí eu era criança, né, adolescente lá nos anos 90, na bolha de tecnologia, então, comecei a me interessar pra caramba. O seu avô já fazia tipo uma poupança em equity? Estados Unidos é tudo em equity, exatamente. Lembro não é Andrew, mas é André Weiner, passou aqui também, e ele já chamava a atenção disso. Ele falava, Financial Dip no Brasil tá avançado? Tu tá avançando, mas assim, tá anos-luz do que é lá nos Estados Unidos, onde lá você realmente tem a poupança já é em ações, desde pequeno. Você recebeu uma nota muito de corretagem do teu avô, né? Assim, ele depositava $1.000 no meu aniversário todo ano, assim. Fala, toma aí, faz o que você quiser. Aí gostava, tava olhando, já foi de berço, então. Aí na minha época, tipo, sei lá, Dell, Microsoft, Intel, nessas ações estavam na moda. Comprar IBM, acho que não tô tão velho assim, né? Já outra geração, exagerei. Né? E aí, né, tinha Disney, umas coisas desse tipo, e aí, né, todo mês olhava lá o extrato, ia comprando, vendendo, e né, foi na época de Financial Deepening dos Estados Unidos, né? Começou aquelas corretoras online, que você tinha sem corretagem zero, então podia tradar quando você queria, então ficava lá girando até aprender uma dura lição, né, do tech bubble implodindo. Foi bem na hora que eu cheguei na faculdade. Fui para a faculdade em 99, lá quando explodiu a bolha em 2000. E então já aprendi logo cedo melhor estudar e trabalhar e depois voltar ao mercado. Mas aprendi nesse período também. E falando desse aprendizado aí do Tech Bubble, você vê algumas similaridades com o que aconteceu mês passado? Começou a eclodir, a florar mês passado com o SVB? Não. Não muito? Eu vejo um pouco talvez depois do Covid ali, quando tava muito essas ações de meme, né? Acho que isso tem uma similaridade, né? A pessoa física ficou em casa parado, recebendo cheque do governo e começou a comprar GameStop, um monte de coisa maluca que não fazia sentido nenhum. Isso lembra um pouco a bolha de tecnologia. Do Bubble Creation, ou Bubble Bust. Esse bubble aí já tá busting dos meme stocks, né? Eu acho que, você olha aquele ARK ETF, né? Um ETF dessas ações inovadoras aí, né? Que falavam que é o futuro. E, esse ETF já tá abaixo do que tava o pré-Covid. Então, isso aí já implodiu, assim, essa bolha de pessoa física lá fora. Eu acho que, né, sofreram bastante, assim. Eu acho que a dúvida é se o setor financeiro lembra um pouco a Lehman, né? Eu acho que é outra crise que eu também falaremos acho que não, sobre. Mas a gente já vai falar daqui a pouco, imagino. Mas então, aí é o comecinho da carreira, mas eu sempre trabalhei no mercado financeiro, comecei em investment banking, até porque eu falava, não, quero aprender finanças antes de... Fiz 2 anos, aí eu vi que realmente ações era mais legal, é o que eu tinha interesse, não era aquele day trading que eu fazia na faculdade, era um negócio fundamentalista, vamos trabalhar num fundo, e estava lançando um fundo na época que era um spin-off da Oaktree, chamado Moon Capital. O John Moon era o cara que tocava Emerging Markets da... ele foi um launch, assim, né, meio famosinho na época, ele era o cara de Emerging Markets da Oaktree para ações, era o melhor cara de long short disso, super fundamentalista. Eu achei legal porque ele é coreano, né, então, vamos focar em Ásia, fazer tecnologia, então ia muito para Taiwan, Coreia, China, Japão, até os Estados Unidos seguindo, né, o chain inteiro lá e, né, tendo aqueles modelos detalhadíssimos de cada empresa e tal, foi uma escola muito legal. Só que eu acho que depois de um tempo você vê que isso não funciona tanto na prática, né? Você tem aquele DCF de 50 páginas, fala, mas tá falando que vale 20 essa ação, tava 16, agora caiu para 14, vou aumentar minha posição então, é só ficar fazendo isso que eu vou ganhar dinheiro. E aí você vê que a vida real isso não funciona. Então fui para outro fundo chamado Calypso Capital, que o fundador... Em que ano? Então eu comecei na Moon, lá era 2005 a 2007, e na Calypso foi de 2007 a 2011. E o fundador da Calypso era o head trader da Morgan Stanley para a Europa. Então, outra filosofia, um cara mais traderzão, que achou legal, né, ter um monte de analista senior cobrir um setor, que você é fundamentalista, mas a filosofia era muito mais assim, o que o mercado está me falando e tal.
Então eu falava, pô, vamos comprar essa ação, tava caindo, eu, pô, tem que aumentar, tá mais barato. Aí ele não fazia nada, né? Começava a subir, aí ele aumentava, pagando, pô, agora que você tá comprando. Aí eu fui ver, né, na médio prazo isso funcionava, era outra filosofia, e tanto que em 2008 o fundo ficou positivo lá, né? Então acho que foi uma experiência bem legal estar no olho do furacão em Nova York, na crise, num fundo que ficou positivo. Mas era um fundo focado em Europa, não sei se eu falei, né? Então a Moon era mais mercados emergentes, esse era mais Europa. E lá para 2011 estava tendo a crise na Europa, né? E o Brasil estava no auge, então e todos meus amigos brasileiros voltando de Nova York para o Brasil. Mas eu tava com esse medo, né? Pô, tá meio bolha aqui, né? São Paulo era mais caro que Nova York naquela época, né? Pô, voltar agora, não sei, mas eu tava tendo um filho, né? Acho que a época de vida faz sentido. Aí um amigo apresentou o Luiz Stuberger, que tava com esse call exatamente, que era uma bolha, queria fazer um movimento contrário, né? Investir fora para brasileiro e gostou, falou, pô, trazer alguém brasileiro que tem experiência em hedge fund fora, trazer para dar umas ideias mais de hedge fund lá no fundo, é exatamente isso que ele queria, achava que ia crescer pra caramba. Então, pô, o timing foi muito bom, né? Voltei para o Brasil começo de 2012, lá para Verde, eu fiquei 5 anos na Verde. E, pô, comecei, a gente tinha pouquíssimas ações globais lá na casa como um todo, e em um ano virou o carro-chefe lá da casa, porque né, ele acertou esse call de diversificar e o ativo certo, né? Era um call mais de moeda que o macro, que o Brasil estava muito caro, o fiscal estava todo errado, os Estados Unidos estava barato. A célebre frase dele na época, o Brasil está fazendo um piquenique na beira do vulcão. Exatamente. Mas ele estava até um pouco cedo nisso, né? Quando eu cheguei no Brasil, o real estava 1,60. Quando bateu 2, ele comemorou como se fosse, uau, assim, finalmente acertou, mas o negócio, né, então durou anos. Então, né, foi vários anos aí de Brasil underperforming lá fora. E aí eu fui para a BW, que é o maior family office do Brasil, né? Fiquei lá 4 anos, também fazendo uma internacionalização, né, bem grande do patrimônio e tal, com escritório em Nova York, um time bem sofisticado lá dentro. E depois vim para a WHG, né? Então, assim que essa é a minha história aí, versão curta. Perdão, claro. No Verde, você pega essa equipe do Verde Global, inclusive depois que teve uma questão, né, que virou um fundo, né, spin-offou, né, era uma estratégia, virou um produto em algum momento, não teve alguma coisa nesse sentido? Tinha alguns produtos diferentes, tinha um fundo macro global, tinha um fundo de equities global e também tinha a exposição de ações globais dentro do fundo verde mesmo, então tinha alguns chapéus, depois de um tempo eu fiquei mais focado no fundo mesmo. Né, Será que você trabalhou com um conhecido meu, o Thiago Arada? Claro. Pô, vamos saber. Com o time todo lá. Aquela galera toda, Daniel, o campeão. Sim, Parreiras. O campeão, João Julião, Thiago Arado, Arthur Richman, não sei isso, né? Todos esses caras. Pô, legal. Cara, se falasse, vocês pegaram, que assim, meio que uma forma, mostrar, né, para o Verde ali que o Global, ele deveria ter uma equipe dedicada, porque dava para gerar alfa consistente. Foi um desafio legal aquilo ali, né? Pra caramba. O jeito que eu já pulando assim, né, de aqui é bate-bola, né, tal, aqui, né, eu acho que o jeito que a gente vê, né, o internacional, a evolução, eu acho que o que a gente está fazendo na WHG, uma das coisas que, né, me deixa motivado, acho que é meio que construindo em cima dessa história, né? Acho que o Luiz foi talvez a primeira grande onda, foi educar o brasileiro, poxa, você tem que diversificar, a gente está falando disso antes, né, aqui, né, botar o seu patrimônio mais em dólar, você tem muita riqueza só em real, deu muito certo há muito tempo que o CDI é fantástico, os ativos brasileiros já estavam indo bem, quando os americanos ficavam naquele de lado por muitos anos. Então, acho que teve algumas fases. Né? Tem uma fase que eu diria, a gente tem um slide lá que a gente marca, de 2007 a 2011, meio que o brasileiro não precisava olhar para fora, porque o Brasil estava bombando e lá estava, né, ruim, mais ou menos, no máximo. E aí, depois de 2011, 12, né, o 2011 foi o high das commodities, né, e tal, e de lá até 2020, vamos chamar assim, pré-Covid, né, eu acho que foi, vamos diversificar, foi esse call do Luiz, talvez, né, com alguns, né, sei lá, passos para trás no impeachment e tal, estímulo na China, tinha alguns anos que o real valorizava, etc. Mas acho que esse período inteiro o S&P foi muito melhor que o Bovespa e o dólar também foi bom. Então foi um período onde era só você diversificar e comprar beta, né? Sim. Então você ficava só comprado no S&P. Perfeito. Então acho que o brasileiro se acostumou, vou ficar aqui no Brasil me preocupando com o que está acontecendo com impeachment, eleição, o que o presidente está falando hoje, está fazendo preço e tal, mas lá fora só comprar S&P que está tranquilo. E eu acho que teve um período onde isso foi meio que o final da festa, foi o Covid, né, onde acentuou isso, que a gente falou, o Brasil não tem tecnologia,
lá fora tem tecnologia, então foi aquele boom final que sempre tem. Então, acho que isso aí foi 1.0. Acho que na WHG a gente acha que a versão 2.0 disso é você procurar coisa que é descorrelacionado, né? Então, o brasileiro, quando diversifica para fora, não é só a moeda e o S&P, né? Mas realmente procurar estratégias que lá fora tem um mercado muito mais sofisticado que tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é tudo correlacionado. Quando os juros foi para 2%, você fala, pô, vamos diversificar e comprar equity, small caps, ou fundo imobiliário, ou, sei lá, né? Venture capital, ou qualquer coisa assim, mas no final das contas é tudo risco Brasil. Se você olhar com relação a 70%, 80%, né, dos ativos brasileiros, mas lá fora, especialmente essa experiência na BW, ajudou um pouco isso, né, que eles, né, procuram, né, estudaram muito esses endowments, pension sovereign wealth funds, né, esses caras, né, mais sofisticados que, né, querem ter ativos dentro do portfólio que são descorrelacionados. Esse é o grande negócio. Na tua parte da alocação, que é beta, lá fora tem ETF barato pra caramba, né? Poxa, então acho que nessa fase 1.0 tem muita coisa que o ETF hoje em dia consegue fazer. Sim. A gente consegue agregar valor de fato, trazendo estratégias que são descorrelacionadas. A gente deu sorte, talvez, né? Que esse momento lá fora está super difícil. Sim. Porque no começo a gente falava isso, pô, isso aí é meio complicado, o S&P está subindo todo ano, por que você vai fazer melhor que o S&P? E, né, tem muito fundo lá fora, etc. E realmente a gente teve agora 2 anos com as nossas estratégias aí batendo CDI, né, com estratégias globais e com uma correlação muito baixa com ativos brasileiros e também o S&P. Então, acho que isso no portfólio, né, de um brasileiro ou em geral, é uma coisa que deveria agregar valor de verdade. Sim, e começando com uma baita performance, né? Acho que isso também é um principal e, de alguma forma, reward, assim, né? Premia essa sua carreira, que acho que foi bem até específica, né? Você realmente focou muito, assim, né? Mergulhou muito no mercado lá fora. Sim, sim. E conseguiu trazer hoje. Short, exatamente. Global, interessante, acho que é um resultado, né? É um outcome mesmo, assim, de alguma forma até natural esse desempenho que vocês estão conseguindo entregar. Muito interessante. Fica a oportunidade aqui. Outra coisa também que aconteceu em abril, né, da WHG que eu estava comentando, assim, acho que atravessa, né, esse fundo de Global Long Bias, atravessa essa marca de 1 bi. Vão completar 2 anos com track record realmente fantástico, mas aqui a gente, esse início aqui deu para entender muito o porquê, né? Parabéns. E essa semana, Bruno Lima, disponível nas prateleiras do BTG Pactual. O link vai ficar aqui embaixo para entender melhor a gestora, dar uma olhada nas lâminas e também para acessar o fundo via BTG Pactual. A gente já começou a falar um pouco de cenário, mas eu vou pegar exatamente talvez o gancho, se o Bruno Lima me permitir. Se eu puder te interromper, já que a gente está falando plug, os fundos eram para cliente profissional antigamente, então, né, que eu acho que a gente tem uma clientela lá dentro de casa que é um pouco mais, né, profissional, mas agora vai ser para qualificado também, então além de estar available ali. Importante informação. Isso, né? Perfeito. Imagina, o link a gente sempre deixa aqui na página do YouTube, para quem por acaso está só com a versão de áudio, só visitar o YouTube, o link já fica disponível aqui embaixo. Andrew, você comentou muito dessa fase, achei interessante essa sua separação de 1.0, 2.0, aí, desse movimento de internacionalização de equities por parte do investidor brasileiro. O 1.0 realmente foi muito beta. Assim, né? O S&P está aí, não deixa mentir. Como que você está enxergando isso agora? Daqui para frente, S&P nesse nível de 4 mil pontos, só que com juro básico da economia voltando para níveis que assim, desde que eu entrei no mercado, talvez eu não tenha visto. Né? E numa magnitude muito rápida de ajuste monetário, né? A Selic dos Estados Unidos indo aí mais para casa de 5%. Com essas chacoalhadas que já deram no mercado, principalmente estou falando aqui do setor bancário, de regional banks, small mid banks de Estados Unidos. Daqui para frente, o que você espera desse comportamento acionário americano? Porque tem sido um cemitériozinho de trader recente tentar vender o S&P por um lado, mas por outro também está sendo um índice. Jogar essa bola para você, se você concorda com essa crítica, com a análise, mas não deixa de ser um fato. Está sendo um índice talvez não tão representativo do micro acionário que está acontecendo ali nos Estados Unidos, dado a tamanha concentração que ele está tendo em 1, 2, 3 grandes techs, né, que estão segurando esse índice no nível atual. Qual a sua visão e aproveitar também para começar a falar sobre a maior economia do mundo? Tá bom. Muita coisa aí para tentar resumir. Vamos lá. Eu acho que a gente está meio que num mercado
onde a gestão ativa vai ser diferente. Então, passou essa fase de beta e agora vai ser... beta. Exatamente, né? E só ficar nisso, acho que o último ano, né, mostrou isso. Eu acho que ter uma visão macro ajuda muito, né? Mas também o mercado de ações acaba sendo micro. Então, nossa cabeça é juntar o macro com o micro e a gente pensa que tem que ser... Né, o mercado vai ser assim para o futuro, né, que a gente consegue ver. Né, a gente não está tão pessimista, acho que quanto a média, talvez, das pessoas que a gente fala, dos gestores, acho que está todo mundo super pessimista com a S&P, economia americana. A gente não acha necessariamente que é só para ficar vendido e tá caro e tudo isso necessariamente, mas também... Então, a gente acha que não vai ser uma direção, nem para baixo nem para cima. Vai ser uma coisa que está mudando muito rapidamente, é uma realidade dinâmica, né? Então, para contextualizar, já que você perguntou dos bancos, como é que eu botaria isso num framework assim? Eu acho que a analogia, já que pedi uma analogia do passado, me lembra até os anos 90, agora eu lembrei, só que outra ótica, né? Que eu acho que as pessoas olham muito... Né, se vai ter uma recessão, a nossa geração viu muito... Né, as recessões que a gente viu foi Lehman, Covid crashes, né? E bolhas de tecnologia. Então, crash geral, né? Mas não necessariamente tem que ser isso. Eu acho que a analogia com os anos 90, a economia, na verdade, estava overheating dos Estados Unidos. Estava forte demais, estava bolha de tudo quanto é lado e os juros estavam muito baixos. Então, o FED está tentando normalizar essa economia, né? E eu acho que os anos 90 era um pouco assim. Ficava aumentando os juros, a economia estava muito sólida. E tinha sempre uma ponta fraca que dava uma explosão em algum lugar. Será que acabou a festa? Isso aqui era bolha, vai acabar? Aí o Fed dava uma pausada ou fazia alguma coisa, a bolha retomava e aí, né, ficava aumentando os juros para tentar dar uma desaquecida. Isso rolou várias vezes, né? Crise na Rússia, né? Long-term capital management, né? Esse tipo de coisa. Então a gente usa muito esse long-term capital management como analogia do que está acontecendo. Sim. Que a gente viu, né, por exemplo, Inglaterra no passado, né, FTX, né, o próprio CS no passado, agora de novo, né, bancos nos Estados Unidos, mas sempre tem alguma coisa que está dando um susto e a gente pensa, né, desde o começo do ano passado a gente fala, vai ter uma normalização, quais são as pontas frágeis para se preocupar. A gente pensava, tipo, venture capital, um lugar que estava tendo, né, qualquer coisa de unprofitable tech, talvez criptomoedas, e a gente pensava, no último ciclo, mercados emergentes sofria, né? Qualquer espirro, mercado emergente sofria. O interessante, talvez isso, dessa vez, está diferente. É mais os mercados desenvolvidos que estão sofrendo, né? Você olha uma Inglaterra, eu acho que foi um símbolo disso, né? Esses países que estavam com juro zero até negativo, com uma dívida muito alta, fizeram um estímulo muito alto, eu acho que nessa normalização, né, só o fato da gente falar de teto e fiscal, só de falar de alguma coisa, a gente já está um pouco na frente de outros países que realmente ainda, né, não estão nem aí para o fiscal. Então, acho que isso em algum momento pode ser um risco também. Mas, então, esse é o tipo de coisa que a gente monitora, mas a gente não acha necessariamente a economia ainda está muito forte. O problema é que estava forte demais por umas bolhas, né, estímulo demais, assim, né? E aí você botar isso de volta, né, na normalização, sempre tem alguma coisa que vai tropeçar, que vai sofrer. A gente vê essa questão dos bancos desse sentido. Elaborando um pouco mais especificamente nos bancos, então acho que as pessoas estão olhando muito o exemplo da Lehman e falando, os bancos vão quebrar, né? Era outro mundo, assim, os bancos eram super alavancados, tinha todo esse risco de contrapartida, né, counterparty risk, contraparte. E também tinha, né, um regulador que não era muito ativo, os bancos, né, não tinham muito capital, etc, etc. Acho que agora, sempre quando você está com medo da última batalha, normalmente aquilo não é tão ruim quanto, né, parece que vai ser, mas também é sempre diferente, né? Então, acho que o que está acontecendo é bem específico e o governo está reagindo rápido. Naquela época, o governo era até piada, né? Eles falavam, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E o mercado, a gente já viu várias crises, o mercado fica panicando até o governo panicar, né? Tem uma regra de bolso assim. Então, que no Brasil, talvez, né, a gente deveria até falar um pouco disso, né? Enquanto o governo acha que está tranquilo o que ele está falando e a bolsa vai caindo, vai caindo, vai caindo, difícil é você ficar muito otimista. O dia que cair a ficha para o governo falar, poxa, né, lá na crise da Europa, em 2011, foi uma frase meio nada demais naquele dia. Vocês viram por que o mercado subiu, porque o Draghi falou que ele ia do whatever it takes. Pô, nada a ver, mas foi que realmente caiu a ficha que os caras estavam desesperados, estamos ferrados, temos que fazer tudo o que tem que fazer. No Covid, o Powell já mandou uma bazuca na lata, porque ele falou, isso aqui é sério pra caramba, então o mercado conseguiu reagir rápido. Acho que agora foi meio que nesse sentido. O regulador suíço, que é super conservador, milenar e tal, o cara, resolveu em um fim de semana o negócio lá, acho que mostra
a proatividade dos reguladores e dos bancos centrais, a pressão que o mercado está exercendo, e é uma solução de mercado. Então, um pouco diferente daquele bailout que você está dando dinheiro de graça para todo mundo. Né? Então, acho que o mercado também está tradando um pouco isso, achando que, será que aqui naquela época eu vou comprar ouro, porque é liquidez para caramba, mas, na verdade, eles não estão injetando tanta liquidez, eles estão querendo separar as duas coisas. Vamos continuar aumentando juros. A Europa aumentou juros naquela semana, o Fed deve aumentar juros agora em março de novo. E vamos separar isso da estabilidade financeira, onde eu vou fazer o que for necessário para ajudar os depositantes aí dos bancos regionais, etc. Então, acho que, na verdade, é uma situação, acho que positiva, que o mercado estava precisando desinflacionar, né? Então, esse tipo de coisa acontecendo, o que desinflacionar quer dizer? Quer dizer que algumas coisas vão ter que sofrer, né? Se o banco que está dando empréstimo para toda a comunidade de venture capital, que era super agressivo, se esse cara não quebrar num ciclo de normalização, é porque a gente não está desinflacionando, essa bolha o suficiente, não vai normalizar. Então, faz parte, eu acho, dessa normalização. Você tá mais simpático, então, à tese do soft landing, assim, do pouso suave, algum desaquecimento, alguma desaceleração, mas sem necessariamente irmos para um crash, ou para o que a gente chama de hard landing, aquela coisa meio bateu no muro, aí começa a aparecer certos corpos boiando. É mais benigno nesse sentido, mais década de 90, né? Linkando eventualmente, assim. Né? Sim. Tem, a gente tem que saber onde que a gente está nessa analogia. Né? Acho que você fica aumentando os juros, né? Porque tem... O jeito que eu penso de equities é que tem um amortizador, sei lá, amortecedor para os dois lados. Né? Então, se a economia estava muito forte, o Fed vai falar em aumentar mais, já que foi Jackson Hole ano passado lá, e o mercado não consegue subir. O mercado começa a subir, ele vai lá e fala, opa, galera, acabou a festa. Por outro lado, que a gente viu agora nos bancos, foi o outro lado, que se começar a piorar muito rápido, o Fed falou, opa, eu posso virar e cortar juros pra caramba se precisar. Então, você tem esse amortecedor para os dois lados. A gente acha que, por isso que é um mercado mais de gestão ativa, assim, né? Eu acho que nesse momento as pessoas estão super pessimistas, extrapolando para um hard landing. A gente acha que, na verdade, a economia aguenta mais juros, na verdade. E na medida que o mercado que aconteceu lá no, sei lá, que mudou muito rápido esse ano já, né? Começo de fevereiro, a gente estava indo para esse no landing, que era a economia forte demais. Né? O Powell teve que ir para o Congresso e falar, se precisar, eu vou dar 50 bips de novo na próxima reunião. Isso foi um mês atrás, literalmente um mês, dia 8 de março. É verdade. Então, aí está na hora de você ficar um pouco pessimista, que você fala, poxa, a Bolsa está subindo demais, as pessoas estão achando que está tudo bem, e o Fed, na verdade, vai começar a aumentar juros mais do que o mercado está antecipando. Né? Então, onde que os juros vai terminar, quando o mercado está começando a precificar que vai aumentar isso mais e mais e mais, aí a gente fica mais preocupado. Quando está achando que vai ter um hard landing, vai acabar o mundo, a gente fala, se precisar, o Fed está lá. Que nem você falou, o índice é bem distorcido, então para o índice em si, isso tem ramificações diferentes assim, do que para a economia necessariamente. Sim. Mas uma pergunta assim, mas nisso posto, como é que você pensa a tua alocação setorial? Porque, por exemplo, você pega essa discussão de... Você comentou, não acho que vai ter recessão. Beleza, pega o balanço das empresas mais saudável, balanço das famílias, apesar das famílias de forma geral, elas já terem reduzido bastante da sua liquidez, pela questão de consumo, mas se olha pré-nível de Covid, ainda tem um excesso de liquidez, de poupança, ali em mãos, mas já começa a tomar um pouco mais de dívida. Mercado de housing, mixed feelings, sinais um pouco mistos de um lado e de outro. Então, assim, quando você... Aí são duas perguntas, o que te leva a crer, para pegar mais tua opinião mesmo, por que você acha que você tem esse soft landing, um pouso suave, o que você está olhando para corroborar essa tua visão, e como é que você se posiciona? Porque se você começa, de fato, a performar muito bem, a gente começa a discutir, para um aumento de juros mais forte, você acaba impactando negativamente as discussões de tech, de long duration. E se você começa a performar muito mal, você fala que vai cortar e aí você começa... a discussão de value e growth, eles ficam trocando em tese de pernas, dependendo de como o mercado anda, ou liquidez de mercado, o que for. Então, como é que você está pensando a tua alocação, então? A gente tem a gente fez uma apresentação, então a gente fala nesses 4 quadrantes assim, do mundo, que era muito usado desde o pós-Lehman. Você pensa 2 eixos, um de inflação, um de crescimento. No pós-Lehman, você teve esse mundo de crescimento saudável com inflação muito baixa, era aquele Goldilocks.
Eu diria que o equivalente disso hoje em dia é o soft landing, né? Então esse é o ideal aí para especialmente S&P, com essas ações de mais de duration, a economia está ok, não está tão boa, mas a inflação está baixa, então essas coisas de tecnologia vão bem. Tem outro quadrante que é normalmente o bull market tradicional, né? Para a economia real, né? Que é a inflação subindo e a economia indo muito bem. Isso normalmente é bom para essas ações de value, né? Esse tipo de coisa, né? Banco, esse tipo de coisa vai muito bem nesse cenário, mas o Banco Central tem que ficar aumentando os juros até a festa acabar. O outro quadrante, né, mas né, a inflação está alta, mas o crescimento está ruim, é meio que estagflação, os anos 70 e tal, que eu acho que é o que o mercado tradou ano passado. A economia está vendo bem, né, desemprego muito baixo, mas isso é ruim para ativos de risco, porque pô, a inflação está fora de controle, o Banco Central vai ter que aumentar juros. Aí o hard landing é aquele recessão tradicional, que é crescimento para baixo, inflação para baixo. Aí isso quer ficar aplicado em juros, né, esse tipo de coisa. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é que a gente está mudando esse reloginho muito rápido. Semanalmente. Exatamente. Então, ano passado, a maioria do ano foi esse cenário que foi de stagflation. Aí depois, acho que chegou em outubro e o mercado se convenceu que em 5% era essa taxa terminal. O jeito que a gente mede isso é no começo do ano passado, o mercado achava que o Fed ia acabar em 1,5% esse ciclo de juros. Impressionante. Né? Lembra que em fevereiro do ano passado estava vendo QE com juros zero ainda. Então, vai para 1,5% e para, porque a economia não aguenta. Depois esse 1,5% virou 2, 2,5%, até chegar em 5% lá em outubro. E o mercado se convenceu que 5 já vai dar para desinflacionar, já estamos vendo a inflação caindo e tal, e ficou lá estável até final de janeiro. Então, esse período era um período onde, vai ser meio que soft landing, tá? A gente consegue, pelo menos, ter visibilidade onde para esse ciclo e a economia não implodiu. A gente já testou com Inglaterra, FTX, papapá. Só que aí os dados começaram a vir tão forte em janeiro e fevereiro, eu falei, eu acho que não é soft landing, não. Isso aqui é no landing, volta para aquele outro quadrante que... Nessa aqui, o Fed vai ter que aumentar os juros. Aquele 5 começou a subir, daqui a pouco o 5 virou 5,5. Falou, opa, agora é outro tipo de risco, tem que mudar o portfólio nesse cenário. E rapidamente, com esse negócio dos bancos, falou, não, agora é hard landing, né? E agora a gente voltou um pouco, talvez, para esse soft landing. Então, é assim que a gente está, né, vendo um pouco, organizando nossa cabeça. A gente acha que, né, a economia vai desacelerar. Tudo que a gente está vendo de dados alternativos, de surveys dos bancos e tal, é que a economia está desacelerando um pouco, mas não é nada dramático, não é que acabou, né, o mundo, que nem era na época lá em 2008. Então, na verdade, isso pode ser até bom, porque a inflação, que já estava numa trajetória, a gente achava que janeiro e fevereiro eram 2 pontos meio fora da curva, que ia começar agora a desinflacionar em março, abril. Né, a gente vai ver quarta-feira saiu o dado de inflação, né, que é para março. A gente acha que olhando para frente vai começar a inflação a dar uma acalmada. Então, você entrar num período meio que parecer que você estava nesse Goldilocks, soft landing. E agora, com tudo que isso aconteceu, isso só vai se acentuar ainda mais. Né? Então, talvez volta para esse debate. É o Long-Term Capital Management ou é uma Lehman aqui? Né? O mercado de juros já precificou que o Fed vai dar um aumento de juros e parar. E talvez até ter que começar a cortar. O jeito que eu interpreto esse já vai ter que começar a cortar é meio que qual é a probabilidade vai ter uma recessão forte, porque se tiver uma recessão forte, ele vai cortar muito mais, está na curva. Se não tiver uma recessão, ele fica parado. Acho que é isso que os cortes é uma probabilidade só. Mas acho que ele aumenta em maio e para ver. Então, se a economia desacelerar e a inflação ficar caindo, mas não for nenhuma grande crise, eu acho que para o mercado isso é bom, né? Para o S&P, para as ações de tecnologia, isso aí estaria ok. Então, mas o meu medo é que, eventualmente, você começa a voltar para esse quadrante, que é mais aumento de juros, porque a economia aguenta, porque vai ser muito difícil ir para a meta de 2, né? Uma coisa é você ir da inflação de 9 ou 7 para 3,5, a gente acha que isso aí... Então, por isso que a gente diverge um pouco do consenso, a gente acha que agora é a parte fácil, na verdade. E talvez até ajudou um pouco essa mini-crise, porque esses dados vão já fez um aperto monetário extra ali. Fez um aperto monetário, aí o Fed fala, vou pausar aqui, então ufa, ele não vai ter que pausar no 5,75, 6, vai pausar no 5,25. Mas aí daqui a 3 meses a gente começa a falar, na verdade, né, esse 3,5 aí, né, a gente tem que ir para 2, né, gente? Então aí, de repente, ele começa a aumentar de novo... Aí, né, talvez vai ter que ter uma próxima versão, que a gente não sabe o que é, né, das mini-crises que tiveram agora. Assim que a gente está visualizando. E, eventualmente, chega num patamar que é tão restritivo que, né, acaba a festa de verdade. Porque o diferente dessa crise, já que estou parecendo muito otimista, né, tudo que eu estou falando, eu acho que, no final das contas, eu sou mais pessimista porque, normalmente, quando você foi ver essas bolhas, era bem específico, né? O Warren Buffett já era famoso, mas ficou bem famoso depois dos anos 90, porque ele estava lá naquelas ações de Rail ou The Economy, ninguém queria saber disso nos anos 90, você foi ver, o Dow foi super tranquilo, assim, no Tech Bubble, né, todos os hedge funds ficaram famosos porque eles estavam shorteando essas ações de bolha e comprados em outras coisas. Então era bem específica a bolha.
Na Lehman também era bem específica, né? Pô, em crédito, bancos, real estate, etc. Agora, meio que já que foi tanta liquidez para tudo quanto é canto, acho que tem aquele everything bubble, assim, que tipo, né? Ano passado a gente brincava, o S&P caindo pra caramba e na mesma semana foi vendido o carro mais caro da história, a obra de arte mais cara da história. Na Lehman era tipo, preço de vinho caindo, arte caindo, tudo tava caindo. Agora não mexeu muita coisa assim, né? Que é realmente linkado a esse mercado de luxo e tal. Então a gente acha que, né, quando realmente virar pode ser ruim de verdade, porque tem muita liquidez no mundo, né? Que a gente acha que a economia aguenta mais juros na prática. Acho que a gente tem muita curiosidade para saber assim, alguns cases específicos, papéis, empresas que você realmente gosta, ainda tem, está aumentando, ou foi muito representativa até nesses teus 2 anos de track record, ou até nesse início de ano também muito expressivo aí, de performance, para você comentar um pouco, mas a última aqui ainda no nível mais agregado, né? A gente brincou que aqui no início que, né, a venda de S&P, ou seja, essa tentativa de apostar na queda, numa correção do mercado acionário americano, que ainda tem sido um pouco cemitério de traders, que é difícil, né? E quase que é um contrarian trade caro assim, nos últimos 10, 15 anos. Mas uma das teses, na verdade, um dos argumentos ainda é que assim, o lucro que ainda estão sendo projetados para as empresas americanas ainda não parecem refletir apertos monetários, um downturn, um desaquecimento da atividade, quiçá recessão. Então tem muita gente ainda pegando ainda que assim, as empresas vão ter que começar a reportar lucros e que talvez esse seja realmente o wake-up call do mercado e falar que S&P 4 mil pontos está errado. A gente começa o earnings season, famoso earnings season, a temporada de resultado dos balanços das empresas americanas, nessa sexta-feira, incluindo, né, tradicionalmente pelo setor financeiro. O que você espera desse earnings season do primeiro TRI que se inicia nessa semana? Já vai começar a dar para ver uns yellow flags, assim, um sinal amarelo mais forte ou não? Esse tem sido um dos argumentos dos mais pessimistas no curto prazo com as ações americanas, por exemplo. Esse é um bom debate. Acho que vai ser o earnings season talvez mais importante em muito tempo, né? Interessante. Realmente, as coisas estão mudando muito rápido, então é difícil saber realmente Ainda pegou um último mês de TRI ali totalmente chacoalhado, março, né? Exatamente. Dito isso, a gente já viu algumas coisas desse tipo, onde as expectativas entram tão baixo, né, no earnings season, que é meio que o cara fazer o mínimo... Achei interessante semana passada o Jamie Dimon falando lá, olha, tipo, vai quebrar mais algum banco? Ele falou, pode quebrar mais um ou dois e tal, mas tipo, o regulador tá em cima, vai fazer o que precisar para segurar, tá desacelerando a economia? Tá desacelerando, mas no final das contas os bancos estão sólidos, olha, o PI dos bancos está meio que num low, assim, sei lá, até incluindo o Covid e tal, de muitos anos, isso os bancos americanos, os bancos europeus são mais baratos ainda. Os bancos europeus têm muito excesso de capital, assim. Então, acho que tem uma barra muito baixa. As FANGs é um pouco diferente, porque cada uma tem um problema meio idiosincrático, que nem você está falando, né? Para o índice, isso acaba impactando mais, né? Acho que não sei exatamente a sua pergunta onde é que você estava indo, mas acho que ano passado foi o contrário. A economia está indo muito bem, né? Se olhar, tipo, desemprego num low de sei lá quantas décadas. Mas a bolsa não foi também porque essas grandes, não só os juros abriu, mas tiveram um problema idiosincrático, cada uma está com o seu problema. Então, né, isso acho que vai ser interessante ver, né? Por exemplo, a AWS na Amazon está desacelerando muito, o Azure na Microsoft também. Hoje saiu um dado aí da Apple, que é pequeno para a Apple, mas é meio simbólico, né? De vendas de PC colapsando, muito pior que o esperado. Vendas da TSMC lá de Taiwan, né, que é um gigante também de março muito fraco. Mas aí você vê semicondutores subiram hoje, né? Porque todo mundo já está esperando que as coisas vão ser muito ruins. Interessante. Todos os hedge funds estão short em semicondutores, então sai uma notícia, Samsung teve resultado ruim, mas ele falou, vou cortar oferta de memória e bomba, né? Explode todas as ações de memória. E aí vão falar, então tem que cobrir meu short. Então acho que está muito já pessimista assim, o mercado. E aí é difícil saber o que está no preço, né? Acho que muita gente fala, mas olha o PI, onde está, olha o lucro... Mas o que a gente gosta de mostrar é meio que uma tabelinha, uma sensibilidade do múltiplo e do lucro por ação. E você fala, beleza, se o lucro por ação começar a cair, é o que você está falando, todo mundo vai ser um wake-up call, mas normalmente o low do mercado é quando o lucro começa a cair.
que aí você fala, agora o Fed vai cortar juros. Tipo, o que era o grande problema do mercado ano passado? Que o Fed não parava de aumentar, que eu falei, foi de 1,5 para 5. O dia que a gente chegar aqui e falar, earning season, pô, vai cair 10% o IPS do S&P, acabou, o Fed não vai mais aumentar juros, esquece. Então, se esse era o grande problema do mercado, isso, né, no mínimo, é um amortecedor. Você faz essa sensibilidade e fala, tá bom, o IPS vai cair, mas qual PI que eu boto nisso? O PI é muito mais alto, porque você fala, isso agora vai ser trough earnings, né? O nível mais baixo de earnings, eu aplico um múltiplo mais alto. Só no Covid, o PI chegou a 22 vezes PI. Não é porque era caro, é porque estava meio amassado o lucro das empresas. O mercado eficiente falou, pô, vai reabrir em algum momento, então, né, vai voltar. Aí, quando volta o lucro, que foi tipo ano passado, o PI ficou encolhendo, falou, pô, mas earnings estava até que indo bem e tal, mas o PI não para de cair porque o mercado sabia que também estava meio inflado esses números e que os juros ia ter que subir. Então, acho que por isso que a gente fica meio que nesse, né, amortecedor para os dois lados. Aí você fala, tá bom, o lucro vai cair 10%, mas o PI vai estar, sei lá, 19%, é mais ou menos onde o S&P já está hoje, então será que vai cair tanto? Não sei. E o segundo contraponto tem inflação nos Estados Unidos, né? A gente que é brasileiro entende melhor que o americano. Para o lucro cair 10% em termos nominais, assim, é porque, né, foi bem brabo, né? Então, errou. Exato. Então, muitos estrategistas mostram, olha quanto que o lucro caiu nessas últimas recessões, agora não está caindo nada. Pô, mas mostra em termos reais. A inflação foi 9% ano passado, foi 9% que as empresas estão repassando o preço pra caramba, né? Então, tem dois cenários. Ou a empresa está repassando o preço, e aí, né, realmente o FED tem que ficar aumentando os juros, que é ruim, ou a empresa não repassa preço, mas aí não tem mais inflação, acabou a inflação. Então tem que escolher qual cenário que você acha que vai acontecer. Eu acho que os dois têm seus prós e contras para o mercado acionário. Interessante. E quais setores que você tem gostado de ter na carteira? Então, como eu falei, tem mudado um pouco, né, mais rápido que o normal esse mercado. Então, a gente tem, né, algumas ações e setores que a gente gosta para cada cenário, mas já que você falou, né, no começo do ano, por exemplo, que a gente tem uma performance, né, acho muito boa e tal, a gente estava muito comprado em tecnologia, especificamente em Meta, em Nvidia e Tesla, que acabaram sendo as 3 das melhores ações dos Estados Unidos esse ano. Só que a gente estava com medo que a economia está desacelerando, que é o que eu acho um pouco que você falou, né? A economia está desacelerando, normalmente isso é bom para a tecnologia, né? O problema do ano passado é que a economia não estava desacelerando, então isso é ruim para a tecnologia, porque a gente ficava aumentando os juros para caramba, mas no momento que a economia realmente, a gente está agora na fase que vai desacelerar, agora que você quer comprar tecnologia, não quer mais comprar petróleo, bancos, esse tipo de coisa. Então, no começo do ano, a gente falou, a economia está desacelerando, acho que finalmente vai ser bom para a tecnologia. A gente chegou a ficar short no começo de 22, né? E agora a gente fez o contrário. A gente estava short Tesla no começo de 22, agora a gente falou, pô, agora está tão amassado, tinha tanta coisa técnica acontecendo lá também, que a gente comprou lá meio que, né? Pô, queremos comprar uma ação de crescimento, o que a gente gosta, a Meta tem suas razões idiosincráticas, a gente fala mais tarde, Nvidia, né, tem esse lado de inteligência artificial que está bombando, agora o ChatGPT e tal. E Tesla tinha umas coisas técnicas que a gente achava que, né, podia ser uma boa. E na ponta short a gente falou, então, mas como um hedge, eu quero hedgear com coisa que se a economia desacelerar demais, e a tecnologia vai cair só porque vai ser um risk-off crise, vamos ficar vendido nas ações de energia nos Estados Unidos, por exemplo, ficar vendido um pouco em China, porque a gente achava que essa reabertura já estava meio oba-oba lá no começo do ano. Vale, por exemplo, aqui no Brasil, que é um play disso também, e um pouco de índice brasileiro também, né? E aí, para contrapor a isso, são as ações defensivas nos Estados Unidos, que isso sim a gente acha que está meio bolha, que as pessoas pagam 25 vezes PI numa companhia de consumo que não cresce. Tipo uma Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa estava num PI de, sei lá, 20 e poucas vezes PI, sendo que não cresce muito a receita. Mas por que isso fazia sentido? Porque alguns anos atrás você tinha 0 de yield, né? Voltando para onde começou a conversa, os grandes alocadores do mundo não tem o luxo que o brasileiro tem de ter uma NTNB na carteira. Aí você fala, pô, o que eu boto contra o meu S&P? Eu vou comprar essas ações defensivas, que é tipo um bond-like. Se tiver uma recessão, esse cara consegue repassar preço, é defensivo, e eu estou recebendo 2% de dividend yield em dólar, a única coisa que me dá isso. Mas aí o que aconteceu? Pô, agora mudou, né? Agora você tem 5% de juros na conta, né? Teu CDI lá nos Estados Unidos, e o negócio ainda está 25 vezes PI, quando o Google está 16. Aí você fala, pô, aqui não está fazendo sentido de um monte de ótica diferente, mas todo mundo está comprado nisso, porque se você é um cara long only, onde que eu vou me esconder, né? Pô, recessão, não vou ter petróleo ou banco. Tecnologia com juros altos está sofrendo. Então o cara acaba se escondendo nisso, e lá que a gente acha que está ineficiente. Então nosso portfólio a gente começou ano assim, e foi muito bem, né? A gente acertou nas duas pontas. E aí, no começo de fevereiro, quando a gente achou que os dados estavam vindo muito forte, ia ser esse no landing, a gente mudou. Falou, pô, agora
Isso é, né, a gente mexeu bastante em portfólio, que não falei, depois teve que desmexer, mexer, né? E agora a gente está com uma cabeça que, como você falou, earning season vai ser bem importante aqui para definir um pouco para frente onde que a gente está. Tá procurando tá mais neutro agora lá fora. A gente está com um risco um pouco menor, mas como eu falei, a gente não está tão pessimista, acho que a barra está baixa, está mais diversificado, a gente tem alguns trades mais específicos assim do que um grande call macro, mas coisa micro assim no portfólio. Interessante. E você falou que Meta, né, tinha uma questão idiosincrática, é um papel que você ainda carrega? O antigo Facebook. Meta. Sim. Dado que é um papel bem popular aí. Sim. Então, a gente tinha uma visão pessimista no passado, né? Eu sei que é muito popular, né? Pô, brasileiro, né? Um dos grandes usuários de Instagram, WhatsApp, etc., do Meta. E estava barato, né? No PI, então, pô, né? Isso aqui parece legal. A gente não curtia muito porque a gente achava que tinha uns problemas estruturais, né? Tava perdendo muito market share para o TikTok, que tinha um algoritmo muito melhor que o dele. Né, eu acho que a economia americana desacelerando, as ações mais cíclicas de tecnologia tendem a ser, Meta é uma delas, né, porque advertising é uma das primeiras coisas que vira no ciclo, então o cara pode sofrer com isso. Por exemplo, viagem, que está muito forte, né, esse tipo de coisa, desacelerar seria ruim para ele, venda de carro, esse tipo de coisa. E aí a terceira, então era o cíclico, era a competição, e a terceira coisa é todo esse capex, né, que ele fez de metaverso, né, que a gente fez uma análise lá, que a gente até tweetou sobre isso no final do ano passado, que ele chegou a gastar mais capex do que as empresas mais capital intensivas do mundo. Assim, olha Volkswagen, olha TSMC, Samsung. Pô, o cara que era um cara de mídias sociais, que você fala, eu gosto dessa empresa porque é asset light, tem um ROIC alto, né? Pô, network effect, não precisa gastar muito e tal. Pô, o cara tava gastando uma loucura, assim, né? Então a gente fala, pô, isso aqui é aquele value trap clássico, porque a gente nem achava que o cara ia ser o vencedor do metaverso, sei lá, depois de 10 anos de gastar um dinheiro, né, absurdo. Então, a gente estava meio pessimista. Só que aí, na virada do ano, primeiro a gente estava com esse call, quero comprar uma coisa de tecnologia e alguma coisa talvez mais idiosincrática, e eu quero tomar risco, porque a gente está com uma visão bem diferente do mercado, agora é hora de tomar risco. Mas né, então, primeiro o lado macro, a gente achava, pô, a economia não vai entrar nesse hard landing, né, então a coisa cíclica aí de advertising não vai ser tão ruim. E dentro desse advertising também a gente estava começando a ver a gente fez alguns calls com experts e tal, que estavam falando, pô, tá indo bem, na verdade, Meta, até porque Twitter está perdendo share, né, porque Elon Musk é muito controverso, né, tinha algumas coisas nesse sentido, mas a competição também, o algoritmo deles melhorou muito, fez um catch-up muito rápido com o TikTok. Então, né, vários caras falam, né, qualitativamente que hoje em dia é bem comparável as duas coisas. E o TikTok estava começando a ficar com um filme tão queimado nos Estados Unidos, Europa e tal, que, né, isso estava impactando realmente o market share. O Facebook começou a tomar share de volta. E você pode acordar um dia com, né, o TikTok foi banido nos Estados Unidos ou na Europa e, pô, dá uma opcionalidade meio de graça, né, nesse lado de competição. Mas, por último, foi esse lado do CAPEX. Olha, a gente está ouvindo que eles vão ser mais disciplinados. E realmente, né, no resultado, eles anunciaram um corte, né, bastante agressivo. Agora é o ano da eficiência, tudo isso. Então, acho que os três pilares que deixavam a gente bearish meio que viraram a tese bullish, na verdade, no começo do ano. Então, a gente virou e foi uma posição bem grande que on and off a gente tem, mas agora a gente está comprado também. Que a gente acha que uma das... E dentro das FANGs é a única que tem uma história boa, quase, que é meio bizarro. Era a pior história ano passado e, de repente, nas outras começaram a pipocar problema e sobrou ele com uma história boa. Assim. Tem BDR, Bruno Lima? Tem. Facebook, tem. Meta? Tem, mas agora se eu sempre perguntar o código, obviamente eu não vou lembrar. Fatalmente, perguntar-lhe o código. Qual o ticker? Não sei. Mas tem. Eu, de cabeça, eu lembro, mas... É porque eu lembro do Facebook. Eu não sei se é... Cara, não sei se é Meta 34, alguma coisa assim. Que o do Facebook era FBOK 34. Então pode ser alguma coisa nessa linha aí. Já deu uma pista. Mas tem sim. E é líquido. Tem market maker. Trazer a pergunta. Talvez só discussão mais para Brasil depois que o Bruninho fizer a pergunta. O Brasil tá tão complicado. Vamos ficar nos Estados Unidos. Lá também tá complicado, mas vamos. Não, deixa eu perguntar sobre essa. Você comentou a questão de oil, né? Porque dado que você tá nos quadrantes, você vai e volta, e quando você junta a discussão de. Apesar de você ter comentado, né? Pô, teve um processo ali de muito otimismo do China Reopening. E de certa forma, né, o oil acabou que nem performou tanto naquela época. Oil era uma posição grande, hoje em dia, tecnicamente falando, em termos de position do mercado, parece uma posição bem leve, né? Assim, muita gente que estava comprado
enfim, reduziu. Se olha a parte de spec também, o pessoal, né, o mercado como um todo está bem leve em oil. Mas à luz da discussão do geopolítico. E a gente tem ouvido vários gestores que acabam passando por aqui, acabam comentando, olha, cara, eu até entendo que você pode ter uma discussão de oferta e demanda, mas eu carrego oil num play meio de hedge, de proteção do portfólio, dado que você tem muita turbulência geopolítica rolando no pano de fundo. Você não sabe, eventualmente, né, como é que essas coisas pipocam, enfim, da noite pro dia, no final de semana. Mais para ouvir a tua opinião, como é que você pensa um pouco nessa tua discussão? Você comentou, né? Estava vendido de óleo, não sei como é que está hoje, mas para pegar a tua visão. Então, acho legal, né, só para fazer um marketing aqui, a gente fala de 2022, a gente tem um retorno razoável, mas né, acho que a maioria das pessoas ganham dinheiro ou vendido em bolsa, ou comprado em petróleo, ou tomado em juros. Né? A gente quer um long bias global, né? Os outros não é tão relevante. Ou eu poderia ter sido, mas a gente não era muito a nossa cabeça de commodities, porque era um mundo meio economia desacelerando e tal. Então a gente conseguiu navegar meio que mudando o ambiente conforme, né, tentando preservar capital nas quedas e aí, né, tentando participar dos rallies e escolhendo onde está e tal. Então, oil não é um negócio que foi muito relevante para o fundo desde o começo. Não sou um desses caras, né, que tem um call muito bullish, estrutural para sempre e tal, que nem todo mundo. Mas, ironicamente, agora eu estou bem otimista assim, com o oil, que eu acho que talvez o contrário, talvez de muita gente. Vai parecer que eu sou contrarian aqui, baseado no que eu tenho falado aqui, mas normalmente a gente até é o contrário. A gente gosta de respeitar muito o mercado e, né, realmente ser contrarian poucas vezes, mas isso é uma coisa que foi bem impressionante como o oil foi resiliente, eu acho, agora, né, nessa mini crise que teve. E, né, quando a gente, né, dentro de casa, quando conversando com os especialistas fora, né, acho que o problema de oferta no segundo semestre vai ser bem importante. E eu acho que agora que está todo mundo deu uma limpada geral no posicionamento, que nem você falou, né? A gente recebeu um dado hoje, na última semana lá que o OPEC cortou a produção, o petróleo subiu, o posicionamento não aumentou, né? Quem comprou foi só esses fundos mais quant, assim, que compram com a do momentum e tal, mas fundamentalistas as pessoas não estão comprando. Acho que talvez esses caras, você citou aí, se for conversar com eles agora, eles não têm mais, ou têm uma posição muito menor que eles tinham antes. Então, acho que está muito limpo o técnico e está resiliente lá, se olhar o WTI nos $80 e tal. Se você falasse para, né, acho que vai ter uma crise bancária, olha o que está precificado no mercado de juros, de corte pra caramba. Tem várias, né, olha a vol de juros onde está, e o petróleo ainda está 80, né, acho que é bem significante, assim. Então, até nesse, né, call de hedge, você está falando, a gente de vez em quando tem uns hedges na carteira que a gente pensa, poxa, os juros podia abrir para caramba ano passado, ou, né, sei lá, ouro, alguma coisa assim, de vez em quando encaixa na nossa visão. Acho que isso para a gente até um medo, assim, para o mercado de ações, se falar, tá bom, a demanda começou a voltar, não é uma crise, mas se a economia der uma voltada e o petróleo for de 80 para 100, assim, de repente é outra coisa, vai ser um amortecedor para S&P que você não consegue subir até se a economia estiver bem nesse ambiente, né? Então, acho que encaixa bem no nosso portfólio agora também ter petróleo meio que nessa linha. Então, a gente está positivo. Interessante. Só para você, preparando, Andrew, a gente aqui gosta de trazer um momento, obviamente, ruim, desconfortável, para a gente conversar, que é o momento deu ruim de alguma experiência, não experiência, na verdade, de algum investimento que você deu e que deu errado, fracassou. Enquanto você ainda tenta catar algum episódio desse, se é que teve, já ao longo da sua carreira, só para a gente dar só um panorama de Brasil, que eu gosto do nome, né, do fundo da estratégia, e na verdade muita filosofia e abordagem de investimentos, como vocês fazem montando carteira, do Global Long Bias. Assim, como é que você está vendo o Brasil nesse global? Assim, que nível de exposure, de exposição a risco hoje que vocês dedicam para ações brasileiras ou aqui no Brasil? Esse ambiente desse governo, 100 dias, apresentou algum arcabouço fiscal, o Brasil no relativo. Como é que vocês estão de exposição assim, a ativos brasileiros nesse momento? Então, a gente faz global, mas o Brasil faz, né, parte, do mundo. faz parte do mundo. Né? A gente não é aqueles fundos, né, meio long only, que fala Brasil só é 1%, então só vai ser 1%. Né? Pode ser bem relevante a nossa carteira. Acho que no começo do ano passado, quando estava tendo esse rotation para value, era mais significante o Brasil. Né? Depois da eleição, a gente chegou a ficar short o Brasil, porque estava, acho, um pouco de oba-oba, assim, num contexto global, logo no momento que a gente estava ficando mais otimista com a reabertura de China, com a Europa melhorando, os juros estabilizando, esse terminal dos Estados Unidos. Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro foi muito bom para risco. A gente achava que o Brasil era um bom funding short nesse ambiente, porque tem vários problemas idiosincráticos.
e não conseguiu participar, né? Em teoria, o Brasil deveria ser o cara que participa desse mundo de juros chegando no pico, porque o Brasil foi o primeiro a aumentar juros, né? Então, se os juros vai parar e vai começar a cortar, o Brasil é o cara para isso. China, reabertura, o Brasil deveria ser o cavalo para isso. A gente não conseguiu participar disso, né? Realmente é um problema, né? Você vê o México esse ano em dólar subindo 20% e a gente caindo, né? Esse ano. Então, realmente é uma divergência muito grande. Acho que o Brasil a gente acha, de novo, é um veículo meio que de trading, né? Tem alguns momentos que as pessoas estão muito pessimistas e a gente bota um long, encaixa bem com o portfólio, a gente está sempre competindo por capital com outras ideias de value em volta do mundo, né? Quando eu penso no Bovespa, por exemplo, penso é melhor ter Bovespa ou ter bancos nos Estados Unidos, na Europa, ou petróleo, alguma coisa assim. É assim que encaixa um pouco na carteira e de vez em quando o contrário. Exatamente eu estou procurando short desse tipo. O Brasil, além de ter problema idiosincrático em momento X, o posicionamento, blá, 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 encaixou como um short no final do ano e um pouco no começo do ano. Agora a gente está muito leve em Brasil, assim, eu estou até achando que pode ser um momento para ficar long, porque talvez é o contrário do que eu falei lá em outubro, novembro. Né? Lá estava tudo muito amassado, tinha várias coisas positivas no mundo, o Brasil podia ser um bom funding short. Agora lá fora, né, como você falou, tem o earning season que é meio complicado, tá difícil ter muita visibilidade, o S&P já subiu bastante. De repente, se os juros realmente estabilizar aqui, as pessoas começam a ver que o Brasil pode ser um cavalo que está barato, que não foi do México, né? A gente olha esse fluxo de México e Brasil dentro de Latam e está muito extremo para o México. Assim, tá uma onda assim, de gringo indo para o México sem parar. Né, tem essa onda de nearshoring, né? Então todas as multinacionais vão trazer, né, os supply chains da China para o México, etc, etc. E o México está indo bem, também surfando um pouco a economia dos Estados Unidos, que ainda está bem. Mas se a economia dos Estados Unidos acelerar, especialmente coisa de industrial e tal, né, eu acho que o México pode rolar ao contrário, onde começa a vir um dinheiro de volta para o Brasil. Assim. Então a gente acha que pode ser um momento para um trade assim, ok de Brasil. Interessante. Puxa um momento desagradável, Bruno. Eu nunca gosto de puxar essas coisas, não. Não, cara. O pessoal fica na memória que eu fico puxando esses negócios. Andrew, mas já teve na sua... Pior que eu sempre passo essa bola para ele mesmo. O momento desagradável, o momento deu ruim. Vem alguma coisa na sua cabeça de investimento, aquela tese você teve muita convicção e você foi grande, assim, deu errado, sentiu no bolso, na pele, mas trouxe um aprendizado, isso te ajudou a formar melhor aí seus processos de tomada de decisão? Eu não sei quanto aprendizado. Tem dois exemplos assim que eu pensei quando você me falou mais cedo, que doeu muito, que foi meio que assim, né, do nada. Eu lembro em 2008 lá, né, que o fundo estava indo bem, né, peguei alguns shorts muito bem, mas o meu minha maior posição era o Eurotunnel, né, que é o túnel que conecta Londres a Paris, basicamente, também a Inglaterra ao continente europeu, se você quiser ir de trem. Tinha uma tese super legal lá, trabalhava no Fundo de Europa, olhava muita infraestrutura, o negócio, acho que é uma empresa fantástica, um ativo meu único no mundo e tal. Mas teve um fogo lá, né, sei lá o que era, outubro de 2008, né, qualquer coisinha do mal lá depois da Lehman. E aí fala, não, é um fogo, mas tudo bem, tá segurado, né? Tipo, vai ter que ficar fechado por, sei lá o que foi, 6 meses, mas a seguradora vai pagar, o cara tá... Pô, mas a seguradora vai quebrar, porque era Lehman, né? Aí começou a será que a seguradora sobrevive, não sobrevive? Nossa! Então tinha gente que tava lá, né, o cara de infraestrutura da Austrália, isso aqui não tem risco nenhum, para de repente o cara tem que olhar se a seguradora sobrevive ou não sobrevive, o negócio, tipo, ninguém queria saber, o negócio colapsou. Interessante. E ninguém queria saber de nada. Então é um negócio, tipo, né, acho que você tem que... Qual que é a lição, né? Acho que na mesma linha a gente tinha Volkswagen lá na Verde, na época do Dieselgate, né? Era uma posição que a gente gostava. A gente acabou de voltar de Frankfurt, da conferência de automóvel. Pô, legal, encontrei com um monte de cara lá e tal. Voltei na semana, depois saiu esse negócio do Dieselgate, aí que os caras estavam mentindo, a ação também colapsou. Então foi duas... Não era uma posição tão grande, era menor, mas assim, ainda assim, né? Você tá com essa posição, assim, 2 eventos meio extremos que, né, realmente, né, deu ruim. Assim. Isso é difícil. Difícil. Não, primeiro foi assim, efeito cadeia complicado. O segundo não tem... Putz, aquelas coisas de governança que você... E teve, mexendo com essas ações internacionais, um momento análogo, assim, um deu bom, do tipo, você pegar uma empresa, não sei, mais small, mid cap, assim, que você acompanhou, seja se você teve na carteira ou não, mas que você olhou nessas conferências, você tropeçou e tal, e falou, cara, acho que isso aqui vai virar algo. E que hoje, assim, é um negócio super popular, virou, realmente é uma marca forte, presente,
Pegou alguma história dessa? Eu acho que a história do Deu Bom, não sei como é que é o nome Isso da aí. categoria. A nossa criatividade é nesse nível aí. Então, o momento análogo é o Deu Bom. No mesmo nível. É sofisticado. Acho que lá em março 20, né? Então, software era um setor que a gente acompanhava muito de perto, né? Eu acho que uma das coisas legais do que a gente tem feito é que lá, na época que eu estava na BW, a gente foi muito bem, muito em tecnologia, né? E agora, na história do fundo, que vai completar 2 anos, não foi tanto em tecnologia, assim, foi até long e short em tecnologia. Então, né, acho que a maioria dos multimercados são sempre short, S&P e tal. Eles pegaram muito bem ano passado. Verdade. Mas muitos anos sofreram com a S&P só subindo. Eu tenho muitos amigos que são o contrário. Surfaram muito bem em tecnologia por vários anos, lá em Nova York e tal. E agora sofreram pra cá nos últimos anos, né? Mas são parênteses. Mas aí eu lembrei, você está falando aí de software, do que a gente está falando aí de coisa que deu bom. A gente olhava muito software, tinha várias empresas que a gente acompanhava bem no detalhe lá. E quando teve o Covid, a gente falou, pô, é meio que o que eu estava falando do petróleo. A gente gosta dessas coisas assim, pô, o negócio era para colapsar, né? O negócio dava 15 vezes vendas, né? Olha o tech bubble, quanto caía. O negócio não caía, só, pô, é o negócio mais arriscado, o mercado mó beta, qualquer probleminha, o negócio cai 20%, Covid, o mundo vai acabar. Por que esse cara não está caindo, assim, né? O que é isso? A gente foi olhar, pô, na verdade o cara se beneficia do que está acontecendo. Opa, caramba, a gente foi montar uma cesta de ações lá, de ações que a gente adorava, né, desde Zoom, que estava começando ainda, DocuSign estava começando, sei lá, vários Twilio, né, de mensagem, tinha um monte de empresa desse tipo. Pô, antes de existir esse conceito de COVID winners, né? Depois a gente ficou, pô, meses depois começou a sair todo o banco com um basket de COVID winners aqui. A gente, caraca, esse era o nosso basket, é bem parecido e tal. Então, pô, isso foi um negócio que deu super certo lá em 2020. Isso é interessante, porque né, hoje você olha e fala, pô, era óbvio que era para ter tech, Covid, todo mundo ia usar muito mais digital, se ia acelerar muito mais essa digitalização do mundo, da sociedade. Mas quando você está no olho do furacão, né, que ele fecha tudo, ninguém sabe o que é o dia de amanhã, que vírus é esse, você olhava para Itália, olhava para Nova York, não era, né, na hora do fogo ali, não era tão óbvio especialistas fazer. não o mercado, também. circuit breaker, etc, não era tão óbvio, vamos montar um basket aqui, né? Não, porque essas empresas cresciam, sei lá, 40% por ano receita. Era o earning season, que nem você está falando. A gente estava nessa época, agora em abril, é verdade. Entendi que eles são beneficiários no médio prazo, mas, pô, o earnings vai ser até horroroso, o cara vai dar um guidance, vai crescer 20 vezes 40. Como é que a ação vai reagir? Aí a ação caía de manhã, à tarde estava subindo. Você falou, opa, isso aqui é importante. Aí, né, você tem que nem agora, tem que juntar um pouco esse lado de trader com gestor, com fundamento, né? Acho que isso que é o legal desse mercado. Interessante. Só que infelizmente também tem que endereçar. Triste fim. Só para você se preparar, Andrew, assim, a gente termina com o quadro de medalhas. Porque assim, como realmente a sua experiência e expertise, até grande parte desse retorno sensacional que vocês estão conseguindo fazer nesse início de WHG, vem majoritariamente lá de fora. O quadro de medalhas do clube é uma brincadeira que a gente faz com todos os gestores aqui, e acho que até para distorcer esse caráter, assim, enfatizar o caráter de brincadeira, é uma ação da Bolsa Brasileira para os próximos 3 meses. É que na verdade não dá para botar Bolsa Brasileira, né? Para o Andrew o desafio fica... Se for Brasil, é BDR. Se tiver BDR, tá valendo. O tema aí, a gente se ajusta. E se quiser também... Outra prerrogativa, estamos em cariocas, flamenguistas na mesa, a gente faz aqui também um acochambrado para você brincar com a gente. Mas antes disso, o que os membros do clube nos cobram é dicas de série. A gente sabe que gestores realmente compartilham leituras, pesquisas, research, obviamente para enfatizar um momento mais de descontração de clube. Tem alguma série que você recomenda? Não sei se é algo que você faz no seu tempo livre, sobra tempo e tal, mas se puder compartilhar alguma Eu não aqui. assisto muito série, até, né? Eu e o Bruno Lima também não. Você começa e você fala, puxa, olha quanto tempo eu tenho que gastar nesse negócio. Então eu tento ver mais filme hoje em dia, que eu sei que vai acabar. Mas acho que a melhor série... a melhor série que eu acho é que Black Mirror, né? Acho que essa é bacana. Não, mas também já foi para algumas temporadas e tal. Eu vi algumas da primeira temporada, assim. Todas bem são legal. Incríveis, assim. Cada episódio é totalmente diferente, assim. Você não consegue dormir à noite depois de ver os episódios. Primeira vez que trazem essa série aqui. Não vi até agora. Te surpreende? Não, nem um pouco. Eu vi um episódio... Eu lembro da primeira temporada que é o tal que... Essa eu achei genial. Que é uma menina, uma moça vai ganhando, que assim, se o mundo inteiro você tivesse, né, aparecesse andando com os seus likes, com o seu engajamento. Isso, esse foi o primeiro que eu vi. Esse foi o primeiro que eu vi, achei genial. Mas você vê que eu adoro, eu parei nesse, mesmo achando genial. Muito bom. Mas esse é genial, Esse assim, é genial. a sagacidade, a provocação, a ironia
Todos são desse nível, assim, é incrível, realmente é incrível. Vou tentar... E totalmente diferente, outro assunto, né? pode ver qualquer ordem, qualquer sensacional. coisa. Pô, vai saber. Registrado, então, Black Mirror. Pela primeira vez aqui no clube, interessante quando vem novidade. Não sei se já consigo pensar aí na quadro de medalhas do clube. Na verdade, eu tava achando que ia ser meta, né? Não pode ser meta, a gente já falou. E o Bruno Lima não sabe o ticket, mas não, peraí. Só botar não, vamos aqui, vê, cara. né? Não, peraí, aqui é tecnologia. Bruno aqui, é tech, hein? Cara. Não sou, mas sou muito ruim em tecnologia, aliás. Você é old economy, Bruno Lima, você é velho. Eu falei velho, não é velho não, hein? 34. Isso aí, M1TA34. Aí, para registro do quadro de medalhas do clube do episódio 57 de Andrew Ryder, fica então... M1TA34, meta. M1TA... T de tatu. A34. Andrew Ryder, muito obrigado por participar do episódio 57. Parabéns a você, a toda a equipe, todo o time que estão montando esse projeto da WHG. Parabéns por esse resultado. Esperamos nos ver numa próxima. Fica aqui nossos votos de sucesso. Obrigado, mestre. Muito obrigado a vocês também, foi um prazer. Boa. Bruno Lima, não suma. O senhor faz falta, é o feedback que tenho recebido de vários membros do clube. Tô achando que você tá pagando por esse feedback aí, cara. Você tá financiando a galera pra cobrar. Muito bem-vindo. Espero revê-lo no próximo episódio. A todos, muito obrigado. Um grande abraço.